Querido aluno do IBT Ibereanos, em especial do curso Treinamento e Formação de Obreiros, Pai seja contigo, eu sou o pastor Fábio Pereira. Vamos dar início ao módulo 2 do nosso curso. O módulo 2 tem por tema Noções de Liderança Cristã. O objetivo desse módulo é apresentar alguns princípios de liderança para que você possa estar aplicando a sua liderança, ao seu ministério, e assim Deus continuará te abençoando. Quero te dizer que esse módulo tem 8 aulas, vamos postar uma aula por semana, e assim serão 8 aulas, e no período de 2 meses, que é o período de cada módulo, você tem uma semana para assistir uma videoaula, e após assistir a videoaula, você precisa acessar o fórum e responder o questionamento relacionado à aula que você assistiu. Assista a cada aula, faça as suas anotações, se for necessário, repita o vídeo novamente. Lembrando que você vai ter uma semana para assistir cada videoaula, então dá para assistir com calma, com paciência, fazendo as anotações, fazendo o seu questionamento, participando do fórum. Estará aprendendo e obedecendo a Bíblia quando nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, boa aula, que Deus em Cristo nos abençoe. Bem, amados, vamos à nossa primeira aula do módulo 2, Noções de Liderança Cristã, a aula de número 1, Conceitos de Liderança. A nossa proposta nessa aula é simplesmente trazer os conceitos de liderança. E antes da gente definir de fato a questão dos conceitos de liderança, vamos começar definindo o conceito ou conceitos de líder cristão. Antes de estudar liderança, é necessário a gente saber de fato o que é um líder, e vamos trazer uma definição dentro do contexto cristão. E aí nós definimos que o líder é uma pessoa que está consciente do seu papel na liderança, sabe que está no comando e que esse comando foi lhe otorgado por Deus. O que é isso? A primeira coisa que um líder cristão, para ser identificado como um líder, ele precisa estar consciente do seu papel, do seu ofício, da tarefa que ele tem que desenvolver na sua liderança. Ele precisa estar consciente desse fato. Além dele estar consciente da sua responsabilidade, ele também deve entender que essa responsabilidade lhe foi confiada por Deus e não por homens. Deus lhe confiou essa responsabilidade. Então nós temos aqui um conceito básico do que é um líder cristão. O líder cristão deve ser uma pessoa que é conhecida por meio de seu poder espiritual e da sua autoridade diretamente da palavra de Deus. Com essa definição, nós entendemos que um líder, ele pode ser um líder cristão, ele pode ser identificado, ele pode ser reconhecido, ele pode ser notório, simplesmente pelo fato da sua intimidade com Deus, da sua vida espiritual, que gera um poder, uma autoridade espiritual. E tanto esse poder quanto essa autoridade, ela deriva diretamente da palavra de Deus. Nós temos aqui o conceito básico do que é líder cristão. Sabendo o que é líder cristão, vamos aos conceitos de liderança. E aí vamos apresentar um conceito de liderança secular, depois conceito de liderança cristã. Primeiro, vamos definir liderança da seguinte forma. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas a um objetivo comum. E aqui nós queremos destacar duas palavras que estão sublinhadas, habilidade e influenciar. O que é liderança? A liderança é simplesmente a capacidade ou simplesmente a habilidade de influenciar pessoas a um objetivo comum. O que é habilidade? A habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Com isso eu estou dizendo que liderança, ela pode ser uma capacidade adquirida, a liderança pode ser aprendida, a liderança pode ser estudada e adquirida conhecimento
e aí a pessoa pode colocar em prática. E aí nós sabemos que existem os líderes natos, mas também existem os líderes naturalizados. E quando nós entendemos que liderança é uma habilidade, e entendemos que a habilidade é uma capacidade adquirida, é possível sim aprender a exercer o ofício da liderança. E aí a outra pergunta é: o que é influência? Influência é o poder ou autoridade que uma pessoa exerce sobre a outra. Então nós temos aqui que liderança é a habilidade de influenciar pessoas a um objetivo comum. Habilidade é uma capacidade adquirida, pode ser aprendida. Por exemplo, a criança não nasce sabendo andar, mas ela aprende, ela adquire essa capacidade. E essa habilidade é de influenciar. E a influência, ela se dá de duas maneiras, de duas formas, pelo poder e pela autoridade. Por isso que a influência é o poder ou a autoridade que uma pessoa exerce sobre a outra. E aí nós precisamos destacar poder e autoridade. O que é poder? Poder é a capacidade de forçar ou de coagir uma pessoa a fazer a sua vontade. E ela faz isso por causa da sua posição ou por força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Resumindo, a pessoa faz a devida atividade por obrigação. A influência que é exercida através do poder é quando o líder ou quando a liderança ela usa esse poder para obrigar as pessoas a fazerem determinadas atividades, até mesmo contra a sua própria vontade. E o que é autoridade? Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal, ou seja, porque você pediu que ela fizesse, ou que elas fizessem. E aí nós temos a distinção entre poder e autoridade. Sabemos que a influência é o poder ou autoridade que uma pessoa exerce sobre outra, e essa influência se dá pelo poder. E quando se trata da influência por meio do poder, é uma coisa forçada, é uma coisa obrigada. Porém, a autoridade que agrada a Deus e deve ser aplicada no contexto de liderança é a influência que ela é executada por meio da autoridade. E é exatamente a autoridade que é a habilidade de levar as pessoas a fazer o que você quer. Elas fazem isso por amor, por entender que você exerce uma influência sobre elas a ponto de elas estarem à disposição para servi-lo. Então nós temos aqui a definição de liderança. Vamos ao conceito de liderança cristã. É a habilidade de influenciar, despertar e conduzir pessoas a Deus. É uma liderança comprometida com o reino de Deus, Mateus 6,33, o que, aliás, é uma qualidade-chave do líder cristão. Então, o que é a liderança cristã? A liderança cristã é simplesmente a capacidade de conduzir pessoas, de despertar essas pessoas e de conduzir elas, de levar elas até Deus. Essa é a definição de liderança cristã. A habilidade de influenciar, despertar e conduzir pessoas a Deus. E essa liderança ela é comprometida com o reino de Deus. O reino de Deus é prioridade. E essa é uma qualidade muito boa para o líder cristão, aquele que prioriza a palavra de Deus. Então nós temos aqui a definição de liderança cristã. Eu quero deixar uma nota importante. Para desenvolver bem uma liderança cristã, faz-se necessários dois fundamentos, carisma e caráter. É o que nós veremos a partir de agora, tanto o que é carisma quanto o que é caráter e por que elas são importantes no exercício da liderança. Primeiro vamos lá para carisma. Carisma é a habilidade de atrair pessoas em torno de si. O líder precisa ser uma pessoa carismática. Ele precisa ter essa habilidade de atrair pessoas em sua volta, de ter pessoas ali à sua disposição. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo. E esse conjunto de hábitos adquiridos
também desenvolvidos durante um tempo, eles definem quem é você, que pessoa é você. Então, nós podemos observar que o caráter trata exatamente do que é a pessoa diante de Deus. Para concluir a nossa aula, quero deixar uma reflexão. Reputação é o que os homens pensam que você é, e caráter é o que Deus sabe o que você é. É bem diferente. Reputação é o que os homens pensam a nosso respeito, o caráter é aquilo que Deus sabe quem de fato somos e o que fizemos.